Boa noite. Seja bem-vinda, Tatiana. Que a paz de Jesus possa nos iluminar nesta noite. Nós, nesta hora, iniciaremos a nossa doutrinária, rogando a Jesus possa nos envolver. Dessa forma, nós vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, aos benfeitores espirituais, rogando nos abençoe nesta hora para que as vibrações do Teu amor, Senhor, possam nos envolver, dilatando as nossas percepções, para que possamos estar influenciados pelo valor da verdade, através dos benfeitores espirituais que vos servem, Senhor. Que a Tua paz possa nos iluminar, que a Tua paz chegue a todos os lares, que nesta hora se conecta ou não com as verdades do céu. Dessa forma, Senhor Jesus, nós daremos por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja. Meu carinhoso abraço aos companheiros, aos confrades de Ideal Espírita. E hoje nós temos um desafio gostoso de buscarmos trabalhar, que é as leis morais na atualidade, lei de conservação e meio ambiente. Um tema que ele é originário da ideia de Jesus. E em espiritismo cristão, não podemos, de certa forma, desmerecer as ideias de Jesus, porque se vamos falar de lei de conservação e meio ambiente, nós vamos lembrar que Jesus, ele quando é apresentado pelos benfeitores da humanidade, chamaria anjos do Senhor, ele foi apresentado no campo. O seu nascimento é cantado por esses emissários do céu, na célebre mensagem, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, a partir daí, a gente vai buscar entender que a ideia era que a natureza fosse o campo vasto do homem. E diante desse apresentar aos homens simples do campo, da natureza, os pastores, com esse cântico divino do glória a Deus. Depois Jesus, na sua maioridade, ele vai nos dizer que não veio derrogar a lei, mas dar prosseguimento. Ele está falando aí da lei de conservação, em todos os aspectos, falado, apresentado e sentido pela alma humana. A lei de conservação, nós vamos entender que ela vai generalizar a proposta do homem imortal, do homem que tem compromisso
consigo, compromisso com Deus e, acima de tudo, com a manutenção da criação divina. Então, quando ele nos afirma que não vem derrogar a lei, mas dá seguimento, ele vem nos apresentar um estado de que, por mais que eu tente, de certa forma, desmerecê-la ou desajustar, eu não o conseguirei. Fato este, que depois, de muitos séculos, ele vem nos apresentar diante desses mensageiros divinos essa doutrina que ilumina, que esclarece e que educa a alma humana, nos seus sentidos morais, intelectuais e físico, quando ele está em um processo de aprendizado. Isso nós poderemos desdobrar aos dois planos da vida. O homem, ele evolui tanto no corpo físico como no mundo espiritual. Então, ele está sempre em um processo de aprendizado, ele está sempre em um processo de busca, ele está sempre em um processo de despertar para as verdades divinas na sua intimidade. A alma, ela tem sede de saber. A alma, ela precisa se alimentar das coisas sagradas, das coisas divinas, que, na verdade, o Criador nos oferece. E esse transformar da humanidade, em determinado momento, é que vem esses espíritos nos relembrar essas coisas. A lei de manutenção, ou a lei de conservação, nós temos, de certa forma, uma consciência do que nós poderemos fazer hoje. Porque, na atualidade, os homens, ou uma fração da humanidade, uma fração inclusive grande, que não é pequena, estão preocupados na manutenção da natureza, estão preocupados na manutenção das coisas, estão preocupados na ecologia, para que nos ofereça um bem-estar maior. E aí, como é que isso, de certa forma, segundo o Espiritismo, no processo do espírito encarnado para tomar consciência, como é que se absorve, como é que se começa este processo? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 702, nós vamos poder compreendê-la, que Kardec ele faz uma pergunta interessante aos espíritos. Ele vai perguntar: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Olha, lei de conservação, lei da natureza. É a pergunta que Kardec, de certa forma, ele apresenta aos benfeitores da humanidade, aos espíritos superiores. Influenciado pelos mesmos, para que pudesse, de certa forma, descortinar o que não estava compreendido ao homem ainda carnal, ao homem ainda imaturo. Mas os espíritos, ele vai nos dizer, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e noutros é racional. Nesse aspecto final, racional, ele vai chamar a atenção da humanidade, do homem. O homem é o que tem o raciocínio. Então, isso automaticamente desperta a inteligência do homem
ele começa a ter esse raciocínio para que possa, de certa forma, merecer o direito de conhecer essa lei de conservação. A outra espécie, claro, ele está falando de uma compreensão de uma criação total, né? A outra espécie, ele não tem, na verdade, o racional, mas tem o processo mecânico. Colocaremos aí os animais nessa cadeia, né? Invertebrados, vertebrados, enfim, todo o que pode, de certa forma, se constituir seres vivos. Então, mecanicamente, a ideia de Deus dá o sentido de manutenção. Tanto é que nós vamos ver que as espécies, né, que utilizam-se da natureza, eles não destroem por destruir a natureza. Eles utilizam para que possa suprir as suas necessidades, a sua variedade. Sai, vai para outro local, depois voltam. E, enfim, eles vão ficar, de certa forma, naquele processo, né, de mapeamento, mas eles não destroem. Esses que são mecânicos. Agora, nós, racionais, né, que é o ser humano, que usamos, na verdade, este raciocínio, aí já é diferente, e que nós vamos poder ver mais para frente. Porque existe, na verdade, uma necessidade, muitas das vezes, da manutenção das nossas necessidades, e passamos, na verdade, das leis dessa necessidade. Nós, como diz os Espíritos, queremos o supérfluo. Então vejamos que nesse processo que os Espíritos nos adiantam, ele nos diz que nós temos tanto o instinto quanto o racional. Aí é o homem. E quanto a outra espécie, só tem, na verdade, esse instinto, né? Essa força mecânica que o impulsiona para que possa suprir as suas necessidades. Mas ainda desdobrando, porque o livro dos Espíritos nos leva a isso, na questão 703, com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Com que fim, né? Esse final da pergunta de Kardec, nós ficamos maturando para que nós possamos verdadeiramente compreender no fundo do que ele nos fala. E os Espíritos vai dizer, porque todos devem, preste atenção nisso, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Todos devem colaborar no desígnio da providência. Né? Nós temos hoje o entendimento de que Deus por si basta. Deus é único, é onipotente, né? Deus é criador e incriável. Mas veja que ele não mantém, na verdade, a regulação do universo por si só. Ele carece das inteligências evolutivas para que possam, de certa forma, colaborar nos seus desígnios. É uma oferta que ele faz aos seus filhos, a nós que somos criados, para que possamos colaborar, para que possamos ajudá-lo na sua manutenção, ou seja, das coisas, das leis no universo. Tá? Até porque quem vai despertando é o próprio homem. E o homem, ele vai ensinando ao outro. O homem vai, de certa forma, te dando a condição para que ele possa, de certa forma, despertar. Um vai despertando para com o outro.
né? E ele prossegue dizendo: foi por isso que Deus lhe deu necessidade de viver. Necessidade de viver. Bom, aí é uma matéria que nós não vamos buscar adentrar, porque se Deus nos dera a necessidade, é porque Deus, de certa forma, pensara, né, se assim nós poderemos exprimir, né, que nós não poderemos fazer um valor dos desígnios maiores de Deus, né, pelas nossas condições ainda de homens, né, aquém desse raciocínio divino. Né? Mas o fato é que ele nos dá o direito de viver no processo da criação. Né? E por desenvolver essa inteligência, é que nós, de certa forma, vamos nos permitir essa colaboração. Depois da vida é necessário o aperfeiçoamento dos seres. Depois que Deus nos dar a vida, olha a lei de conservação. Deus primeiro dará vida. Raciocinem comigo. Ele nos dará vida e depois da vida, ele crica o mecanismo que é necessário agora ao nosso aperfeiçoamento. Tanto de nós quanto da espécie. Se aperfeiçoar. Não basta apenas dar a vida. Aí ele desdobra. Você já tem a vida, agora precisa se aperfeiçoar. Tanto é que nós vamos lá em a Gênese, na criação divina, nós vamos ver o processo da criação e das espécies. E essas espécies, cada um no seu tempo, ela vai em um processo evolutivo, né? Até, de certa forma, chegar aos aspectos da inteligência. E a partir dessa inteligência, automaticamente, nós vamos poder, de certa forma, desenvolvendo as aptidões do saber, né? Das questões morais, das transformações que nós vamos fazer com o tempo, nós vamos poder só ser esse criador, esse mantenedor da sua ideia no universo, né? Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Embora muitas das vezes nós sejamos céticos, né, ou entendemos que nós por si nos bastamos, mas nós somos impulsionados por essa lei para que nós possamos aprender a esse desenvolvimento. Independente das nossas condições de inteligência, né? Já temos o racional. Agora vamos desenvolver o processo dessa inteligência, né? Porque logo mais Kardec ele vai se preocupar com os meios de conservação. Aí nós poderemos entender nesse meio de conservação que ele nos apresenta, lá no capítulo 5, né? Do instinto de conservação, ele nos apresenta provavelmente, né, essa questão do meio ambiente, porque uma coisa está incluída na outra. Quando ele nos apresenta, né, essa questão de a gente trabalhar o meio de conservação ou na experiência com o sagrado, na experiência com o divino, poder manter a conservação da criação, é claro que nessa hora ele está falando também do meio ambiente, né? Eu vou dar uma pausa para poder dar boa-vinda àqueles que chegaram depois, ao Daci, né, Dona Ivone, esse povo, todos eles, né, para não ficar me delogando em nomes, mas que todos se sintam abraçados, né, e colabore nesse raciocínio que nós estamos trazendo na lei de conservação com o meio ambiente,
né, trago o entender de vocês e nós vamos, de certa forma, trabalhar aqui conforme, né, a doutrina dos Espíritos nos pede. Né? Fique bem à vontade para interagir. Né? Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso. Olha como ele vai fazendo, de certa forma, né, um gráfico. Primeiro ele nos cria, nos dá o direito, né, do racional, da inteligência, e agora nos dá o direito de viver, ou apresenta os meios para que nós possamos viver. Esse meio é que vai, de certa forma, nos facultar, de certa forma, a tomar cuidado. Tá? Porque nós não sabemos ainda gerenciar a oferta divina. Nós não sabemos ainda cuidar da oferta divina, né, em nosso meio. E aí me permita, né, que os benfeitores eles vão falar sim, e se ele não os encontra é porque lhe falta, por falta de compreensão. Né? Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios de viver. Então nós temos tudo ao nosso alcance. Nós temos tudo, né, as nossas pretensões. Agora, se nós não a encontramos, conforme ele diz, é porque, né, nos falta a compreensão. E aí, me permita estender, dizer que nós reclamamos, né, da providência divina, nós reclamamos da vida, nós reclamamos de tudo, porque achamos que nos falta tudo, inclusive o sentido da paz, inclusive o sentido do bem-estar íntimo, da consciência tranquila. E aí nós vamos culpar o B. Nós vamos, de certa forma, desmerecer isso ou aquilo, porque nós não a alcançamos. É claro, se nós não a alcançamos, é porque nos falta justamente esta compreensão de como buscá-la. Porque estará ao nosso alcance, nesse sentido que ele nos apresenta. Né? Como está ao nosso alcance, é por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então nós, a humanidade do planeta Terra, não usa ainda, ou refazendo o valor da minha fala aqui, né, uma fração da humanidade ainda não utiliza-se do meio de conservação para com a ideia do Criador, justamente porque ele ainda não despertara para esse valor. Ele ainda não buscou, de certa forma, entender a ideia por que ele está no mundo. E automaticamente ele vai buscar o supérfluo. O homem vai buscar, além do necessário que ele já tira da esfera, da terra, do meio, da natureza, ele vai buscar o supérfluo. Automaticamente, quando ele busca o supérfluo, o que é que acontece? Há, de certa forma, um desencaminhamento da própria natureza. Nós vamos, de certa forma, criando obstáculo para que nós possamos, de certa forma, estar em convivência plena com a natureza, nos faltando o necessário para a nossa vivência no corpo físico.
nós precisamos da temperatura rarefeita, nós precisamos de um ar puro, nós precisamos de água potável, nós precisamos, de tudo com qualidade. Mas as coisas, às vezes, chegarão para nós sem essa qualidade. E por que vai chegar? Porque nós somos relapso com o meio que nós vivemos, com essa oferta divina. A Tatiana está dizendo, às vezes eu me sinto vazia, tenho plena consciência de que sou a única, deixa eu buscar aqui, viu? Eu não sou blogueiro, não. De que sou a única responsável por isso. Bem verdade, Tatiana. Tudo que nós sentimos que há um vazio, que há uma necessidade, é porque também nós já estamos despertando para essa busca, para deixar de ser vazio. O responsável quem é desse vazio? Por mais que ocupe o outro, sou eu. Não esqueçamos que nós somos espíritos imortais. Então nós voltamos, trazemos as nossas histórias. E Aldacir diz, essa ideia do homem seria devido a achar-se tão distante de Deus, de sua própria natureza. Digamos, Aldacir, que ainda é um estado de ignorância dele. Ele pode até dizer que está próximo a Deus, mas ele ainda não compreendeu para que possa fazer a vontade de Deus, Então, algo, de certa forma, ele diz que está próximo a Deus, que acredita, mas ele está separado de Deus. E separado é justamente quando nós fazemos totalmente ao contrário da ideia de Deus. Nós mesmos estragamos tudo. Sim, Tatiana, nós estragamos o que está ao nosso alcance. E o que está para nosso alcance é para nossa sobrevivência. E a sobrevivência não se entende só em um processo de alimentação material ao nosso corpo. A comida, tirar os meios de prover as nossas... Não, é tudo. Nos aspectos educacional, dos sentidos, que a gente vai buscar diante da natureza. Então, quando nós criamos essa ruptura, sim, nós somos essas pessoas que estragamos, o que é bom, o que é belo, o que é natural em torno da nossa vivência. Mas nós estamos em um processo de busca, de vencer a nós mesmos todos os dias. E é em locais deste bate-papo, e é nesse estado de busca, que nós vamos nos permitindo no nosso andar, no nosso movimentar, que vamos aprendendo, que vamos despertando, E não seremos mais pessoas altamente ignorantes. Ainda vai ficar algumas páginas que precisam ser escritas, mas só com o tempo nós poderemos, de certa forma, escrever essas páginas, do saber, do sentido, se movimentar com Deus e fazer, de certa forma, esse trajeto de auxílio mútuo com a providência divina, E aí nós temos ainda, na questão 705, eu até grafei para que a gente possa fazer as nossas interpretações, parece que Maria Conceição, a nossa Conceição, está colocando, as nossas escolhas também têm uma influência muito grande. Claro, a partir do momento que eu faço a escolha errada, claro que eu estou influenciando o meio, Quando eu uso um ato, irracional, vamos dizer assim, eu estou trazendo um desequilíbrio
um desequilíbrio muito grande ao meio, porque é a influência que eu a uso, né? Tanto psíquica quanto emocional. E aí eu desaparelho tudo. Eu não estou dando aquele sentido de conservação do ar, da atmosfera perfeita, né? Da energia suavizante que eu a encontrei. A partir daquele momento eu chego e com o meu disparate, com a minha falta de sensibilidade, de cuidado, né? Eu vou desorganizando tudo. É a minha influência, eu não tenho que esquecer disso, né? Então ele vai nos dizer na questão 705, por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? A terra. Kardec não está perguntando do globo chamada Terra. É a terra onde nós estamos pisando, se movimentando. É a terra que nós, na verdade, estamos em experiência e tirando daí, né, o que nós necessitamos para a sobrevivência enquanto no corpo material. E os espíritos dizem, sim, é que o homem a negligencia. Vamos negligenciar, na verdade, o que a terra produz bastante para nos fornecer. Eu vou negligenciar isso. Eu não vou entender. E vou querer tirar muito mais da terra. E às vezes eu não vou ter lá na frente o necessário para que a natureza, diante, né, da minha necessidade, possa me ofertar. Vejamos, hoje vivemos em uma metrópole chamada Salvador, que tem mais de 13 milhões de habitantes. Nós andamos colhendo tomate em qualquer lugar da esquina de Salvador? Não. Nós colhemos verduras, colhemos frutos para nossas necessidades e que o corpo físico necessita dos minerais que tem nessas hortaliças, que tem nas verduras, que tem nas frutas, nós não achamos. Então nós temos que buscar outro meio para suprir. Qual é o meio? Trabalhar para poder, de certa forma, buscar os recursos monetários para que possamos tê-la. Que vem, não sabemos nem de onde. Tem os selos, não tem os selos, nós não sabemos nem como é que fora produzido. Mas se nós não criássemos a selva de pedra da qual nós estamos vivendo hoje, que são nessas metrópoles gigantescas, nós teríamos com facilidade, porque a natureza estava imponente. A natureza estava no seu curso normal, mas nós, de certa forma, contribuímos para que afastássemos a natureza de nós mesmos. Então, a terra nos dá. O problema é que nós, de certa forma, né, não nos damos conta, né, que nós usufruímos de uma maneira que nós não deveríamos usufruir tanto dessa oferta. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais. E cá embaixo ele vai dizer, frequentemente o homem acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. Imprevidência, quando nós somos imprevidentes nisso. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se.
E aí nós não nos contentamos, não é? Nós hoje temos o pulmão do mundo que se chama Amazônia. E a gente vai ouvir na Amazônia, né, o descaso que o homem faz com a mesma. Cavocando ali, cavocando acolá, mercúrio, né, matando as espécies vivas, trazendo prejuízo para o ser humano. Chamaremos, sem nenhuma apologia política, né, nisso um verdadeiro genocídio. O homem está à busca do ouro. O ouro, na verdade, vai te proporcionar bem-estar, luxo, vai te proporcionar pensar o que a maioria acha impensado. Então, né, a busca de tirar do solo do planeta Terra a sua riqueza, que é através do mineral, né, o ouro, as pedras preciosas, o cobre em si, né, a prata, é justamente para que possa, de certa forma, levar o homem a essa decadência. E aí depois nós mesmos que fizemos tudo isso, vamos voltar a reclamar da terra. Nós matamos o seu estado de natureza natural, da qual fora ofertada pela providência divina, para que possa, de certa forma, nos dar o necessário. E aí levará muito tempo depois, décadas e às vezes séculos, para que se possa ter a recuperação desses locais degradados, desses locais maltratados, né? Então nós precisamos cuidar do planeta Terra. Nós precisamos cuidar, né, do verde. Nós precisamos aprender a plantar, a cuidar, a regar, coisa fácil, né? Nós vivemos em uma selva de pedra, mas nós poderemos ainda assim buscar os insumos, né, que tem por aí, fazer, né, uma plantação, algo dessa natureza, e nós ainda assim teremos o recurso quando nós cuidamos. Veja como a natureza é pródiga para com nós. Mesmo lá na sua janela, na sua laje, mesmo na sua varanda, você pode, de certa forma, contribuir com essa natureza e fazer que a natureza sorria para ti. Fazer que a natureza seja estuante naquele meio. Nós temos visto isso, mas nós precisamos fazer esse esforço, né? Tatiana nos diz, a Amazônia é essa que o homem destrói todos os dias, né? Todos os dias nós falamos da Amazonas, mas nós temos aqui na Bahia as mineradoras, né? Em alguns municípios desse, né? Nós temos em Minas Gerais, temos em outros estados, né? Então isso, de certa forma, vai acumulando um prejuízo nesse processo. Porque não se tem para que se possa, ou busque, para que se possa ter uma garantia de cuidado, de reparação com a natureza. Hoje, por força de termos sofrido muito na escalada evolutiva, do desmerecer da mesma, é que nós estamos nos organizando através desse pensar, da inteligência, para criarmos leis, para organizar esse critério diante da vida. Já é um grande passo, quando deveria ser uma coisa natural. Os índios, eles vivem, desde a sua era, desde os processos, tanto nesse continente quanto em outro continente, eles vivem na mata, né? E eles cuidam da mata. Eles tiram, eles subtraem dali
o que é estritamente necessário à sua necessidade. Então, nesse tocante, nós precisamos aprender com os índios. Nós precisamos aprender com esses irmãos que reencarnaram na natureza pela sua necessidade. E muitas das vezes nós vamos dizer que eles que são ignorantes. Não, ignorantes somos nós, que destruímos o que eles conservam. Né? Veja que os índios eles não se preocupam, né? No processo de roupa estritamente necessária. Né? Quando há uma necessidade, o processo evolucionista, eles já têm um cuidado com a sua área sexual e eles cobrem. Mas alguns não, vivem de forma natural, porque a natureza te ofertou assim. E ele não vai buscar extrair da natureza algo que possa te favorecer o conforto. Ele vai de acordo com a mesma, caminha de acordo com a natureza. E dá tudo certo. Até nós que alcançamos um nível de raciocínio, né, em tirar proveito, nós encontramos ele, invadimos os habitares dele e destruímos, né, essa ideia que eles trazem muito natural das coisas. Terminamos, de certa forma, levando ideias malsãs para eles que vão, de certa forma, passando a fazer contato conosco. Então, companheiros e irmãos, nós precisamos desenvolver, né, nesse critério, uma oferta que Jesus Cristo nos faz, né, sobre a natureza, sobre a busca. Que Jesus Cristo vai dizer: buscais e achareis. Buscai e achareis. É uma afirmativa que Jesus Cristo faz. Inclusive, os Espíritos nos resposta a isso na questão 707 de O Livro dos Espíritos, que ele vai dizer: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? A hora que nós estamos falando, né? Há uma abundância de tudo, e claro, tudo está aí, mas muitas das vezes nos falta o estritamente necessário. O estritamente necessário. Aí quando ele faz essa pergunta, os Espíritos diz: ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Esse lado egóico nosso, né, de certa forma faz com que nós não achemos essa subsistência que a natureza nos oferece. Em seguida, e o mais frequente, a eles mesmos: buscai e achareis. É a afirmativa de Jesus que os Espíritos traz para o Livro dos Espíritos. Buscais e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não possam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Né? Também, olhar a terra, olhar a natureza e ter aquela falsa ideia de que ela vai te dar tudo? Não. Eu tenho ela ao meu alcance. O que é que eu deverei fazê-la para que eu possa ter o que eu necessito? Cultivá-la. Jesus disse: buscais e achareis. Aí eu tenho a terra, já busquei a terra. Eu tenho necessidade de alimentar-me,
de vestir, eu tenho necessidade de remédio para os meus males, é uma área científica, eu vou extrair da terra. Tudo que é recurso da ciência é extraído da terra. Observe, tudo é extraído da terra. Agora, não dá para que eu possa ter a terra e não manuseá-la a mesma de uma forma correta, para que eu possa, de certa forma, sim, Aldaci, perseverar e esperar do tempo certo para que eu possa ter esses recursos na minha mão. Aí ele nos adverte que nós precisamos também ter paciência. Agora, se eu cruzo os meus braços e espero chegar à minha mão os recursos daquilo que eu não investi, aí é outros 500. Plantar a coisa certa, no momento certo, na época certa, essa providência de Deus jamais nos falha. Buscais e acharás. Pedir e obtereis. A gente fica muito consentido quando buscamos os 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o achais, ou buscais e achareis, e pedir e obtereis. A gente fica no sentido só de prece. Maquinalmente, só pedir a Deus. Não basta eu pedir. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que fazer os meus esforços pleno para que nessa rogativa, assim, nesse pedir, as coisas possam acontecer. Não vê nada de graça. Não vê nada de graça. Porque lembremos que Jesus Cristo disse, eu não vim derrogar a lei, mas dar seguimento. É da lei divina que o homem, ele possa comer através do suor do teu rosto. O suor do teu rosto. E aí nós vamos ver que é muito importante no período dessa natureza, no quesito da natureza, para que nós possamos achar o bem-estar de nós mesmos, a tranquilidade da vivência, dos aspectos da enfermidade da nossa natureza, quando se apresenta, e se apresenta justamente porque eu maculei essa natureza. Hoje nós estamos infestados pelo carbono, o monóxido de carbono, que nós respiramos nessas grandes metrópoles. É claro que nós vamos ter insuficiência respiratória. É claro que nós vamos ter dificuldade, no processo de pele. Enfim, são tantas, condições que as intempéries nos oferecem, que nós precisamos fazer o caminho de volta. E precisamos, de certa forma, respeitar a natureza. Respeitar. E aí, pensemos na vida do espírito imortal, que está no corpo físico fora do mesmo. E vamos imaginar que da natureza nós vamos subtrair o que nós precisamos para curar essas enfermidades, do qual o meio está nos apresentando. Esse meio poluído, tanto na esfera, dos monóxidos de carbono, quanto na esfera também da poluição mental, dos nossos pensamentos destrutivos, que vai nos favorecer os processos
de câncer, os processos de infarto, de aneurisma, e muitas outras contingências que se manifesta no nosso orgânico. E aí veja que nós poderemos extrair tudo isso da natureza para que possamos retirar daí a nossa cura, o nosso bem-estar. Precisamos de ação, é verdade, Conceição. A ação é tudo no nosso caminhar, nessa proposta divina. Nós não temos que parar. Se Deus espera que nós lhe ajudemos na manutenção, na ordem de sua lei, nós não precisamos parar. Nós temos que continuar nessa lida de trabalho. E aí, para que a gente possa lembrar, eu trouxe um livro para que possa apresentar a vocês, Porque nós dizemos que conhecemos o livro Nosso Lar, mas nós não lembramos de nosso lar, ou as lições de nosso lar, Porque nós vamos ter lá no capítulo 50 de Nosso Lar, quando André Luiz volta para casa. Perceba que quando ele volta para casa, ele vai encontrar sua ex-esposa já esposando o novo companheiro. E todos sabem da história. Ele fica inquieto com isso, ao ponto de ele voltar a ser influenciado pelos pensamentos antigos. E ele aí retoma através da prece. Lembrando as lições de Nosso Lar, ele retoma o valor da prece. É quando Narcisa vem ao seu encontro, porque ele pediu, ele rogou, ela estava em Nosso Lar e automaticamente viu que ele estava em apuro, veio socorrê-la. Chegando lá, ele conta as suas agouras. Narcisa vai ver o enfermo. Ele diz, olha, não temos tempo a perder. Para onde é que Narcisa vai? Vocês lembram? Vai para a natureza. Ela vai tirar os recursos para que possa levar para curar aquele irmão enfermo, que era hoje o marido de Dona Zélia. Ela vai tirar os recursos da mangueira, do eucalipto. Tira os fluidos dali, auxiliada, é claro, pelos espíritos da natureza, que tomam conta da natureza, em processo, vamos dizer, ali de manutenção. Ela manipula as energias da natureza, da mangueira, do eucalipto, leva e transfere àquele companheiro de Zélia. E automaticamente ele recupera a sua saúde. Muito bem, Cida, os espíritos elementares. É assim que é conhecido os espíritos da natureza, que trabalham na natureza. Que nós pensamos que ali não tem nada. Tem. Além da natureza, tem esses espíritos alimentares que cumprem as ordens divinas, estão em um processo evolutivo que faz com que nós possamos ter o que nós necessitamos. Então, só quem tem a sensibilidade apurada, desencarnadamente, pode perceber esses nossos irmãos, filhos de Deus, ainda nesses estados elementares, incluso na natureza. Então, o que nós queremos dizer é que nós não deveremos maltratá-la. Nós deveremos cuidar do nosso esgoto. Nós deveremos cuidar do lixo que corre na nossa rua. O lixo que é recolhido, como é que nós colocamos esse lixo para ser recolhido? Nós precisamos cuidar, em termos água potável, para que nós possamos matar a nossa sede. Nós precisamos cuidar das plantas. Nós precisamos cuidar do meio ambiente.
Nós precisamos cuidar da vida. Tudo isso que nós estamos falando é vida. E é a vida que nos encharca. É a vida que cada um de nós temos necessidade para o processo evolutivo. Para nós sairmos da frequência da qual nós nos demoramos de sofrimento. É dessa forma que nós vamos contribuir com a ideia de Deus, a ideia divina. Por isso, a necessidade de preservarmos a natureza. Muito bem, Aldaci. Esse deverá ser o nosso compromisso. E o espírita consciente, ele precisa ter este compromisso com ele. Em todos os ângulos da vida. Nós deveremos nos trabalhar para que possamos manter a lei de conservação. Nada daquela ideia de que primeiro precisa desconstruir para depois construir. Não. Vamos fazer valer a nova temática. Vamos manter a construção. Porque se nós estamos vindo hoje, nós que somos espíritos encarnados, vamos trabalhar esse ideal divino para deixar e ir sopando o outro, de um para o outro. E amanhã, quando nós retornarmos no processo da reencarnação, nós vamos ver que as pessoas estão preocupadas em não destruir, mas dar manutenção. E aí nós não vamos destruir mais. Nós mudaremos a forma de agir, a forma de pensar e a forma de fazer. Nós aí não vamos ter necessidade de fazer tantas casas de tijolos, de pedra, né? Matando os raios solares, matando a natureza na sua nascente. Não vamos ter necessidade de fazer tantos prédios. Não vamos ter necessidade. Vamos cuidar da natureza. Para que a natureza, gente, cuide de nós. Com essa ideia, nós lembramos aos companheiros que aí está no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, as lições que bebemos na noite de hoje. E agradecemos a vocês, né, por nos emprestar os vossos ouvidos. Dessa forma, nós vamos agradecer a Jesus, porque quando a gente recebe muito, nós deveremos agradecer, e este é o momento de nós o fazermos. Nos reunamos em pensamento ao alto, agradecendo o Senhor Jesus as ofertas misericordiosas que recebemos na noite de hoje. Manjar divino, farto na nossa mesa da alma. Nos ajuda a cultivarmos com coerência os critérios traçados por Deus. Nos abençoa os esforços, ainda quando a impaciência nos visite. Obrigado, Senhor Jesus. Nós agradecemos aos benfeitores espirituais e suplicamos que possa envolver as nossas famílias, os nossos lares, os nossos queridos e os não queridos, nas vibrações mais pertinentes da transformação do homem. Bendito seja vós, Senhor Jesus, agora e para todo o ermo do tempo. Que assim seja. Meus irmãos, meus amigos, uma boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom final de semana. Muita paz.